Olá, como vai você? Estamos de volta com Falando ao Coração, Histórias de Vida. Depois de algumas semanas sem conseguir parar um pouquinho e preparar um material de qualidade para você, estamos de volta, graças a Deus. Depois de algumas semanas aí de bastante trabalho, semanas atarefadas, Deus tem nos dado hoje o privilégio de poder chegar até você através da internet. E o Falando ao Coração de hoje, nós iremos iniciar uma sequência e uma série de mensagens baseadas nas parábolas contadas por Jesus Cristo. Mas isso eu falo para você daqui a pouquinho. Vamos rodar a vinheta e já voltamos. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado por você estar aí conosco. Pedimos a você que, se esse conteúdo fizer diferença em sua vida, levar edificação para você, você possa compartilhar com seus amigos, com seus familiares, tá bom? Desde já nós agradecemos por você estar assistindo a este material. Tenha certeza que nós o fazemos por causa de você. Certo? Como nós já dissemos, a partir de hoje nós vamos estar trazendo para vocês aqui uma série de mensagens baseadas nas parábolas contadas por Jesus Cristo. E a primeira parábola que eu quero trazer para você hoje é, de repente, a mais conhecida, mesmo em meio não evangélico, ou meio não cristão, que é a parábola do filho pródigo. Essa parábola nós a encontramos em Lucas capítulo 15. Tá? Para não perder, e essa parábola ela está em Lucas capítulo 15, e para que eu não ocupe muito seu tempo, eu não irei ler o texto, tá bom? Vou te contando ao longo aqui de nossa conversa um pouco como esse texto se desenrola, tá bom? Mas eu sugiro a você, eu encorajo você a dar uma olhada na Bíblia aí. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, você vai encontrar lá, a partir do versículo 11, a parábola do filho pródigo. Eu quero compartilhar com você, então, essa parábola, ou alguns ensinamentos que essa parábola contada por Jesus nos traz. Como eu já disse, é uma das parábolas mais conhecidas. Todas as pessoas hoje, mesmo aquelas que não frequentam uma igreja, ou que não estão envolvidas aí com o meio cristão, evangélico, mesmo meio católico, ela conhece ou ela já ouviu falar sobre o filho pródigo. Preciso te dizer que não foi uma história real, foi uma história com E, né? Contada por Jesus Cristo, para que daí ele pudesse aplicar essa história à vida daquelas pessoas que eram ali os ouvintes dele. Jesus contou essa história e ele nos deixou ensinamentos através dela, né? Então, antes de nós entrarmos na história propriamente dita, deixa eu só te falar o que significa essa palavrinha pródigo, né? Filho, logicamente nós sabemos, mas ali a parábola é do filho pródigo. E essa palavra pródigo, ela significa alguém que é esbanjador, alguém que gasta sem controle, sem organização, alguém que compra algo sem necessitar. Você conhece alguém assim? O filho, ele é chamado pródigo porque ele gastou descontroladamente, né? Por isso ele é o filho, foi chamado aqui por Jesus Cristo como filho pródigo. Então ele era um jovem, alguém sem experiência, que se dirigiu ao seu pai, lá naquela época onde Jesus contava a história, e pediu ao seu pai que o seu pai lhe desse a parte que lhe cabia da herança, né? Ele queria essa parte porque ele queria viver a vida. Ele já se achava dono do nariz, né? Alguém que já estava ali pronto para ser independente. Ele queria independência, ele queria viajar pelo mundo, ele queria provar das coisas que aquele tempo poderia proporcionar a ele, não é? Então ele tem essa
essa herança dada pelo pai e ele sai pelo mundo. O pai, ele dá essa herança para ele, ele sai e ele vive de forma confortável, no luxo, ele aproveita os prazeres da vida, né? Mas de repente esses bens ou esse dinheiro começa a acabar e vem a miséria. E por que será que isso tudo aconteceu, né? Por que será que isso tudo aconteceu? E é sobre isso que eu quero meditar com você nessa tarde de domingo, né? Você que está nos assistindo aí no domingo, mas também com você que irá assistir em outro horário, em outro dia, tá bom? Eu quero compartilhar com você então isso aqui. Esse dinheiro começa a acabar e por que será que isso aconteceu? Talvez porque ele não tivesse feito o plano de forma correta, né? Parecia tudo tão bem, as coisas estavam acontecendo tão bem. Onde será que esse jovem errou? Onde será que esse jovem, o chamado filho pródigo, errou? A ideia aqui, antes de nós entrarmos nos erros dele, é te mostrar os erros, logicamente, mas para que eu e você possamos aprender com esses erros e não vir a cometê-los, né? Nós não precisamos cair no erro para que nós possamos aprender. Nós podemos aprender apenas ao ver o erro dos outros. E foi essa a intenção que Jesus teve ao contar essa história, né? Veja só, o primeiro erro que eu gostaria de mostrar para você que aquele jovem cometeu foi o erro de acreditar que o dinheiro é a fonte da felicidade. Veja, ele estava na casa do seu pai, ele tinha de tudo, o tempo que quisesse, mas ele não sentia felicidade ou ele não estava satisfeito com aquilo que ele tinha. Por isso ele vai até o pai e pede a herança que lhe cabia, né? E ele sai. E ele fala, agora eu vou ser feliz, né? Existem muitas pessoas que querem a felicidade a qualquer custo, a qualquer preço. E ele acreditava que aquela fortuna que ele tinha agora poderia trazer a ele essa felicidade, essa alegria. Ele pensava que o dinheiro era a fonte dessa felicidade, mas ele se tornou infeliz, apesar de tanto dinheiro que ele tinha. É verdade, né, que o dinheiro ele pode nos ajudar em muitas coisas, ele pode nos dar conforto, né, mas nunca ele trará felicidade para nós. Há muitas pessoas ricas, né, pessoas que têm muito dinheiro, mas que não são felizes. E porque o dinheiro ele não pode proporcionar uma vida de felicidade. Infelizmente, o dinheiro não pode proporcionar essa vida de felicidade, ou felizmente, né? Dias e dias se passam aí e nós temos notícias de pessoas que tiraram as suas vidas, mesmo sendo ricas, mesmo tendo tudo que gostaria de ter, mas elas deixaram declaradas antes de morrer que não tinham paz, não tinham felicidade, não encontravam alegria em lugar nenhum, mesmo tendo todas as coisas. Bem como nós temos também hoje pessoas que não chegaram ao extremo de tirarem as suas vidas, mas elas dizem, olha, eu não tenho felicidade, eu já fiz de tudo, já comprei de tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho os melhores carros, eu tenho isso, tenho aquilo, mas eu não tenho felicidade. Então o primeiro erro daquele jovem foi acreditar que ele, com dinheiro na mão, ele encontraria a felicidade, ele encontraria uma paz, ele encontraria a alegria. Mas ele não ficou só nesse erro, ele cometeu um segundo erro, e esse segundo erro foi desonrar os seus pais, né? Ele foi ter com seu pai, como nós já te contamos aqui, né? Ele pediu a parte da herança que lhe cabia, né? E ao fazer isso, ele desonrou o seu pai. Sabe por quê? Porque herança, quem merece a herança ou quem recebe uma herança é aquela pessoa que é beneficiária de uma herança. Isso só ocorre depois de que alguém morre.
Eu, por exemplo, sendo um filho, eu receberei a herança dos meus pais depois que os meus pais falecerem. Assim acontecerá com os meus filhos quando eu falecer. Assim, esse é o processo natural. No entanto, aquele jovem, ele vira para o pai dele, né? Logicamente, nos termos aqui da parábola, quando ele pede a parte que lhe cabia da herança, ele estava dizendo: olha, eu não quero mais saber do Senhor, eu não preciso mais do Senhor, Pai, eu não preciso mais ficar debaixo aqui das suas asas, eu quero a minha liberdade. E ao fazer isso, ele desonra o pai, ele desonra a mãe, ele descumpre o quinto mandamento, que é honra teu pai e tua mãe. Ele age com essa atitude, desonrando os seus pais. Ele desobedece os pais, ele trai a confiança do pai. E isso acontece muito nos nossos dias, né? Mais uma vez, citando os noticiários, não é raro nós assistindo aos jornais aí nós vermos notícias de filhos que mataram seus pais ou mandaram matar os seus pais por causa de um dinheiro que os pais tinham. Como precisa se esperar ou aguardar que o pai faleça para que a herança venha para mim, eles adiantaram, né, esse processo. Isso é desonrar o pai, é desonrar a mãe, é desonrar aquela pessoa que foi posta por Deus como autoridade sobre a vida do filho. Existe um terceiro erro aqui, e o terceiro erro é o erro da prioridade. O texto no versículo 13, capítulo 15 de Lucas, nos diz que ele viveu os dias dele dissolutamente. Ou seja, ele desfez tudo que havia sido feito. Ele decompôs o dinheiro dele, ele acabou com o dinheiro dele. O filho pródigo, ele buscou prazeres como prioridade. Ele queria a sua satisfação. Ele queria aproveitar a vida ao máximo, e ele acreditava que aproveitar a vida ao máximo era beber, né? Ele, como um homem, sair por aí pegando tudo que era mulher, né? Ele pagar para os amigos coisas que os amigos pediam só para receber elogios e estar cercado por esses amigos, né? Então ele teve sim momentos de abundância, né? E ele acreditava que tendo como prioridade viver bem ou viver de uma forma aqui dissolutamente, para ele seria a melhor coisa possível. Ele ia aproveitar a vida. De repente ele só conhecesse, né, aquele ambiente lá da casa do pai, da casa da mãe, e ele falou: olha, eu quero conhecer o mundo, eu quero voar com minhas próprias asas. E com isso ele foi buscar prazeres, coisas que são passageiras, né? Coisas que só trazem decepção, porque a satisfação egoísta o dominava. Ele estava pronto para se satisfazer. Ele queria sentir prazer a todo custo, e das piores formas, porque a Bíblia nos conta, né, Jesus Cristo nos conta através dessa parábola que o que ele cometeu foi só pecado. Foi só pecado, né? E enquanto também Jesus Cristo, um pouco mais para frente, agora aí no livro de Mateus, ou no Evangelho de Mateus, Jesus disse que o que nós precisamos fazer ou ter como prioridade é buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, porque o restante das coisas nos serão acrescentadas. Então, aquele rapaz, aquele jovem, não tinha a prioridade correta para a vida dele. Foi o erro que ele cometeu de não ter como prioridade o reino de Deus, a justiça de Deus, para que as demais coisas pudessem ser acrescentadas. Quero te mostrar ainda o erro do desperdício. Ele cometeu o erro do desperdício. No versículo 14 nos diz que ele consumiu tudo. Ele consumiu tudo. Então ele cometeu aqui o erro da extravagância, do desperdício. Ele desperdiçou
tudo que tinha. E se você olhar ao seu redor, você vai ver aí uma sociedade consumista, né? Uma sociedade que nos encoraja a consumir, mesmo que eu não tenha necessidade. Né? Uma sociedade que te mostra um aparelho, aí, um smartphone, e diz, olha, o seu já está ultrapassado, você merece coisa melhor. E às vezes você acabou de comprar o que você está com ele aí, não tem nem 3 meses, fala, é verdade, né? Isso aqui já está ultrapassado, não serve para nada. E as pessoas ao seu redor falam, mas você está com esse ainda? E nós vivemos aí numa sociedade que tem esse vício, essa compulsão por gastar e gastar e gastar. O comércio nos estimula, né? Tanto que são feitos dias disso, dias daquilo. É dia do pai, é dia da mulher, é dia da mãe, é Natal, é Ano Novo. São vários e vários feriados colocados aí para que eu e você possamos gastar. E a gente entra na onda, a gente quer gastar mesmo. Nós somos estimulados a gastar, a desperdiçar, porque nós gastamos com coisas que nós não precisaríamos gastar. Nós desperdiçamos, isso eu estou falando do dinheiro, mas você gasta também tempo com coisas que você não precisaria gastar. Você não preocupa onde você está gastando o seu tempo. Você poderia estar lendo um bom livro, você poderia estar vendo algo que possa te alimentar espiritualmente, mentalmente, algo que vai te levar a um crescimento, mas você só assiste aí vídeos de comédia, né? Vídeos pornográficos, né? Vídeos que não vão te levar a lugar nenhum e só vão fazer com que você gaste o seu tempo, com que você desperdice o seu tempo. Nós temos aí filhos hoje que tomam banho de meia hora, né? E gastam mais não sei quantas horas frente a um espelho, penteando seu cabelo, qualquer coisa assim, passando produtos, gastam energia, gastam água, né? Comem, deixam estragar, porque não sabem o quanto custam, né? E gastam os seus tempos, né? o seu tempo com atividades que não vão trazer nenhum crescimento para eles. Você deve conhecer alguém aí na sua casa ou perto de você que gasta 30 minutos tomando banho, gastando energia e água, né? E mais sei lá quanto tempo de frente a um espelho, e em segundos ele esquece como ele estava, né? Como Paulo disse, né? É difícil porque você está de frente a um espelho, você se arruma, você vê a sua aparência, mas você vira as costas, você já não lembra mais como você está. E isso não é legal. Você vai gastar seu dinheiro e vai gastar o seu tempo. Aquele jovem então cometeu vários erros. E estes que eu acabei de te mostrar são apenas alguns dos erros que ele cometeu. Existem outros erros dentro desse texto que nós podemos falar, mas isso eu quero trazer para você, se Deus permitir, na próxima semana, né? Mas eu quero perguntar para você agora o que você aprendeu aí nesse breve tempo que nós meditamos na palavra de Deus. Você tem caído, você tem incorrido em alguns destes erros, ou de repente em todos? Eu quero chamar você à reflexão, lembrando que por mais que se afirme por aí, né, que o dinheiro traz felicidade, isto é mentira. E eu quero te falar outra coisa, ele também não manda buscar. Ele não traz felicidade e não manda buscar. A felicidade só vem de um, que é Deus. Só Deus pode te fazer feliz. E existe um segredo para que você possa ser feliz: cumprir os mandamentos do Senhor. Cumprindo os mandamentos do Senhor, você será muito bem sucedido. Você será bem-aventurado. Você será mais do que feliz. Você tem honrado seu pai e sua mãe? Esse também é um outro mandamento, como eu falei, é o 5º mandamento, escrito lá em Êxodo 20, e ele tem uma promessa também. A promessa é para que os nossos dias sejam prolongados na terra e todos nós passamos por ele bem. Não quer dizer que você não terá aflição, tribulação, problemas, você vai ter,
mas mesmo diante dos problemas, das tribulações, você será bem-sucedido. Você também, de repente, não tem feito corretamente ou tirado um tempo para esquematizar aí qual é a sua prioridade. De repente a sua prioridade é seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, seu trabalho, seu estudo, seu carro, sua casa. Mas o que a Bíblia nos leva a entender é que a nossa prioridade deve ser o reino de Deus, a justiça de Deus. Porque a casa, o carro, o filho, o esposo, a esposa, Ele irá nos dar, de acordo com o que nós merecemos. E também eu espero que você não esteja desperdiçando seu dinheiro com aquilo que você não precisa, que você não esteja desperdiçando o seu tempo com coisas que não irão trazer para você crescimento. Eu espero que hoje você possa começar a meditar sobre isso. Procurar, será que você tem incorrido em algum desses erros? Que Deus possa falar com você e que essa história que nós começamos a contar para você hoje, ou esses ensinamentos contados a partir de uma história, ou a parábola do filho pródigo contada por Jesus, que esses ensinamentos possam fazer diferença em nossas vidas. E não adianta nada, né, eu falar para você e você falar, olha, é verdade, que legal, e não praticar. Eu não posso praticar aqui os erros, né? Eu tenho que praticar aquilo que é correto. Que você possa ter força, possa ter ousadia de fazer o que é correto. E você verá a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero orar com você e por você. Você pode orar comigo agora? Pai Santo, Pai bendito, nós queremos louvar o Teu nome, nós queremos Te adorar. Nós acabamos de ver um pouquinho, Pai, da Tua palavra e nós pedimos que a Tua palavra possa transformar as nossas vidas, que nós possamos entender aquilo que o Senhor espera de cada um de nós, o Senhor como Pai, nós como filhos, ó Pai, que nós não sejamos achados como um filho pródigo, alguém que tem desperdiçado tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Alguém, ó Pai, que não tem tido como prioridade o Teu reino. Ó Pai, alguém que possa Te honrar, alguém que possa Te obedecer. Pai, alguém que possa estar fazendo a Tua vontade. Alguém que tenha no Senhor o Deus, aquele que provê, aquele que está o tempo todo trazendo e derramando sobre nossas vidas a paz, a alegria, a felicidade que nós precisamos para viver. Senhor, seja comigo e eu oro também pela pessoa que neste momento está orando comigo. Oro por seus familiares, oro por seus amigos, oro por seus vizinhos, oro pelos seus colegas de trabalho, oro pelos seus colegas lá no seu ambiente de estudo. Pai, sê com cada pessoa que está ao redor desta pessoa que comigo agora está orando. Nós queremos Te agradecer pelo privilégio que temos de aprender a Tua palavra. Coloque, ó Pai, no nosso coração a Tua palavra e leva-nos a praticá-la dia após dia. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que você possa ter aí um restante de domingo abençoado, que Deus possa falar com você. Você que é membro de uma igreja evangélica ou não, procure hoje aí uma igreja evangélica próxima à sua casa. Vá lá se alimentar um pouco mais sobre a palavra de Deus ou da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que transforma vidas e que traz para nós renovo. Um grande abraço, um beijo no seu coração e, se Deus permitir, até semana que vem. Treinar com estilo é outra coisa. Com a Eliette Moda Fitness, você escolhe seu look e entra em forma. Há 20 anos atendendo Chapada dos Guimarães e região, somos representante das marcas Loira e Morena, Oxfit, Caju Brasil, Movimento e Companhia. Atendimento exclusivo pelo WhatsApp nos números 65 99249 8480 e 999080683. Confira os looks em nosso Instagram, Eliette Moda Fitness,
o seu treino com estilo.